A gente tem uma caminhada grande de política no Espírito Santo, é sempre do lado da Vera, e muita emoção porque é um outro mundo, uma outra realidade, são os desafios nacionais, são os problemas capixabas que dependem muito da atuação da bancada, dos investimentos federais, da articulação da bancada aqui no Congresso, na relação com o Executivo, cada um na sua função. Eu fui eleito pelo PSDB, que tem uma função republicana de fazer oposição àquilo que não for bom para o país, me pautando sempre no interesse do eleitor, na ética da representação com a sociedade e, acima de tudo, trabalhando em prol do povo brasileiro, em especial representando aqui o nosso povo capixaba, que me deu o voto, que acreditou na gente, que acreditou na minha pessoa, na minha história e me trouxe até essa casa. O meu mandato, na verdade, pertence ao povo capixaba, pertence àquelas pessoas que acreditaram nessa história, e nós vamos trabalhar com muito afinco, com muita dedicação, com muito trabalho, estudando, nos preparando, né? Tentando acertar o máximo, sabendo que a gente é humano, que a gente pode até não acertar tudo, mas tentando fazer o melhor para o Espírito Santo dentro daquilo que sempre nos conduz. Eu tive agora recentemente conversando com vários colegas do meu partido, a bancada vai ter também uma atuação muito unida aqui nos embates, nas grandes questões nacionais, como a questão das reformas, a regulamentação da emenda 29 da área da saúde. Tudo isso será tema esse ano e nos próximos 4 anos. É um prazer ter o César Colnago aqui conosco, essa bancada que se fortaleceu no processo eleitoral, tanto aqueles que retornaram, como é o meu caso, quanto os novos que vieram, numa renovação de 50%, uma bancada com grandes desafios, os desafios principais da infraestrutura do Espírito Santo, o nosso aeroporto, as nossas estradas BR-101, 262, o nosso contorno de Vitória, a dragagem da Baía de Vitória e tantos outros desafios. A chegada de César para o Espírito Santo é muito importante. Faça a sua biografia, faça a sua trajetória política. Sempre foi um homem de bem, ele foi um vereador brilhante, presidiu a Câmara Municipal do meu estado, posteriormente presidiu a Assembleia Legislativa, e o mais importante é que ele sempre cultivou a ética, a dignidade, a seriedade e a competência. O Espírito Santo deposita nele toda a esperança de ser o que ele sempre foi, um parlamentar sério, digno, honrado e comprometido com a ética e com os nossos valores sociais. Conheço o César Colnago há muitos anos. Sei que foi um grande deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, secretário de Estado, um homem de partido do PSDB, que representará com muita competência, como sempre fez, e dignidade, o povo do Espírito Santo. Parabéns ao César, ao povo do Espírito Santo, por essa vitória que fará um representante à altura do Espírito Santo aqui como deputado federal. Olha, o César reúne uma biografia notável, né? Pelos cargos que ele ocupou, agora mais do que tudo a conduta dele. Um homem digno, um homem decente, um homem de bem, um homem que tem elevado espírito público. Eu acho que o Espírito Santo, com a presença do César aqui no Congresso Nacional, está com o que há de melhor do ponto de vista de representação. Eu fico muito feliz por constituir uma grande amizade com ele. O Brasil vence com a presença dele e o Espírito Santo também está extraordinariamente bem representado. Recebemos com alegria, porque já o conhecemos, ele foi secretário de Agricultura no Estado, né? E nós conhecemos o seu trabalho e esperamos que ele aqui também vai corresponder, principalmente com as nossas atividades, que nós necessitamos muito da atividade hoje, que está carente, né, de ter um representante aqui em Brasília que nos ajude. Nosso colega tucano César, nosso amigo particular, pessoal, e chegando ele aqui na Câmara Federal, nós temos um amigo aqui, temos um companheiro e temos um defensor para o Espírito Santo, com certeza
por onde passou como deputado, como secretário de Agricultura, o César sempre foi importante para o Estado do Espírito Santo, para o município de Anchieta. Em todos os projetos que nós levantamos no município, o César sempre esteve ao nosso lado. Agora, como deputado federal, acreditamos, confiamos que ele será atuante, será determinado em todas as políticas e projetos para o Estado do Espírito Santo e para o município de Anchieta. O deputado César Colnago é um deputado bastante ativo, participante do movimento, desde o movimento estudantil da Universidade Federal do Espírito Santo, Diretório Central dos Estudantes. Então, a gente espera, nesse mandato, que ele exerça esse papel de interlocução com a sociedade civil organizada, com as associações, com os sindicatos e também com os profissionais liberais, com as mais diversas profissões, exercendo efetivamente um mandato em prol da coletividade. É o que desejamos ao deputado César Colnago. Eu acompanho o César desde o início, nós temos quase 30 anos de casados. Desde o início eu sempre estimulei e apoiei o mandato dele por conta da trajetória dele, da identificação com a área pública. Então eu acho que ele vai exercer um excelente mandato, eu acredito nisso, tenho orgulho nisso, eu acredito que ele vai defender muito bem o Espírito Santo e o Brasil. Mas venho aqui para ficar solidário aos municípios e aos munícipes dos municípios de Baixo Guandu, divisa com Minas Gerais, Colatina e João Neiva. O custo de eleger alguém que não é conhecida é que o Ministério Público Federal responsabiliza um agente que administra o DINIT por não atender uma determinação da Justiça de que fizesse a recuperação da estrada 259, uma rodovia federal, que no ano passado, nos vários acidentes que aconteceram naquela rodovia, 24 cidadãos capixabas morreram nessa rodovia. No ano retrasado, no ano de 2008, 13 pessoas morreram nessa estrada. Pois bem, o Ministério Público Federal, o seu chefe do Ministério Público, ele acusa o seu representante, o representante do DINIT, no Espírito Santo, de não cumprir a determinação de reformar essa estrada, que vai de João Neiva, passando por Colatina, até ao município de Baixo Guandu, na divisa com Minas. Ele foi responsabilizado pelos acidentes e mortes que ocorreram nesta via. O processo já foi concluído e há 2 meses aguarda uma decisão do Judiciário. Desde maio de 2006, uma decisão da Justiça havia determinado que seriam feitas reformas nessa rodovia. O Ministério Público entende que o DINIT está cometendo uma desobediência há 4 anos, já que a única obra realizada nessa estrada foi numa chamada curva assassina, que está lá a obra realizando, que já era para ter terminado em novembro e até hoje não terminou. Por isso, ao ministro Nascimento, nós apelamos para que essa estrada, uma rodovia federal, seja feita, porque muitas mortes estão acontecendo. E a avaliação do DINIT é que essa estrada tem que ser realocada, né? A Polícia Rodoviária Federal, discordando do DINIT, encontrou mais 7 pontos assassinos em que se mata e que se morre muita gente nessa rodovia. Portanto, ao Ministério dos Transportes, ao DINIT, que tome uma providência, né, para que possamos evitar com que deslizamentos, inclusive na obra, o que está sendo feito lá, se vier uma grande chuva nessa curva que mais mata nessa estrada, nós vamos ter ainda mortes de... Não dá para tolerar o que está acontecendo nas rodovias federais capixabas. Muito obrigado.